Muito bem, então vamos dar as boas-vindas a todos os alunos que estão participando do Congresso Interdisciplinar da Uningá sobre inovação, sustentabilidade e meio ambiente. Hoje nós temos a alegria de ter a fisioterapeuta, mestre, doutora Soraya Muradas. Ela vai participar do congresso, nos prestigiando com a palestra sobre fisioterapia na atenção domiciliar. Doutora Soraya tem larga experiência em atendimento domiciliar e vai contribuir mostrando a realidade desse trabalho do fisioterapeuta, que muitas vezes é o início da carreira do fisioterapeuta. Quando sai da faculdade, é às vezes a primeira área de trabalho, primeira área de atuação. Então, agradecemos a doutora Soraya por ter aceito o nosso convite e vir aqui nos prestigiar com tanta experiência. Professora Soraya, Imagina, muito obrigada e tenha uma excelente fala. imagina, eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, me sinto honrada em estar aqui dando essa aula para vocês. Espero que seja muito produtivo e que agregue aí conhecimento para vocês praticarem na experiência na fisioterapia para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu sou Soraya Muradas, como a professora já me apresentou, sou fisioterapeuta. Vou falar só um pouquinho sobre a minha formação para vocês entenderem quem está falando sobre o assunto, né. Então eu tenho uma experiência na prática fisioterapêutica um pouco mais de 10 anos, não é tanto tempo, mas já fiz bastante coisa e todo esse período eu atuei na atenção domiciliar, associado a outras coisas também, né. Então eu sou mestre em promoção da saúde, tenho algumas especializações, bastante voltada à área de cardiorrespiratório, hospitalar, e sou também professora, docente de graduação e pós-graduação. Bom, vou mostrar um pouquinho aqui, bem rapidinho, da minha história. Então, como eu falei para vocês, sempre atuei na parte domiciliar, né, atendendo nas casas, desde a minha formação. Trabalhei bastante também na área hospitalar, né, o que me gerou bastante rede de contatos para ter uma demanda domiciliar, isso é muito importante, a gente vai falar sobre isso. Na área também de ministrar cursos, né, de docência mesmo. Trabalho tanto com crianças quanto adultos, né, na área principalmente respiratória. E também sou pesquisadora, já publiquei artigos nacionais, internacionais relacionados à cardiorrespiratória, promoção da saúde, o que me proporcionou agregou bastante conhecimento para colocar na prática do atendimento dos meus pacientes. Bom, vou passar aqui um panorama inicial do que a gente vai falar nessa aula, tá? Então, como começar um atendimento domiciliar? Como a professora Simone falou, é uma área que muitas pessoas, logo que se formam, elas optam por ter esse tipo de atendimento, pela facilidade, né? Mas a gente precisa saber como que a gente vai começar, o que a gente precisa, que documentos que precisa, como captar pacientes, né? Já que a gente, o atendimento domiciliar, você não necessariamente está inserido em uma instituição, né? Em algum local onde tem contato com profissionais de outras áreas. Vamos falar também da parte financeira, né? Isso importa. Os valores e aspectos do atendimento domiciliar, a parte econômica, né? Como que a gente faz essa cobrança e como que isso vai repercutir também, até a questão de recibos, impostos, como que funciona a parte econômica do atendimento domiciliar. Vamos falar um pouquinho de marketing, home care e empreendedorismo, né, é possível eu empreender no home care, né, eu posso colocar outras pessoas para trabalhar para mim, como que isso funciona de forma ética e legal? Eu posso empreender no home care? Então a gente vai falar disso também. E tudo que a gente for falar, eu vou relacionar os aspectos éticos e legais, né, tanto para marketing, documentos, tudo baseado no nosso Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, aquilo que pode, aquilo que não pode ser feito no atendimento domiciliar, tá? Então,
Vamos começar, né? Por que falar desse assunto? Então, esse é um assunto que vem sido abordado, inclusive pelo nosso conselho. Essa é uma cartilha que o COFITO publicou, né? Foram publicadas novas resoluções devido à alta demanda e procura de profissionais por atuar nessa área. Então, assim, eu acredito que a maioria dos fisioterapeutas, professores de vocês, em algum momento da vida profissional, já fez um atendimento domiciliar ou já atendeu nessa área. Então, é um assunto que vem ganhando grande repercussão, inclusive nos nossos conselhos, tá? E como começar, então, no atendimento domiciliar? O que que eu preciso para me formar e atender nessa área? Bom, primeiro eu preciso de um automóvel, né? Preciso de algo para locomoção. A gente carrega todos os equipamentos necessários no nosso carro, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. O ideal, né, dependendo da área que você vai trabalhar, claro, é que tem um porta-mala que caiba todos esses equipamentos. Tem algumas áreas da fisioterapia que você usa somente as mãos, né? As mãos e poucos equipamentos. Então, aí vai depender muito da área, mas eu preciso de algo para me locomover, né? É importante pensar na questão de economia do carro também, né? A gente anda muito, então isso é importante a gente pensar. Um carro econômico e que atenda às demandas da minha área, né? Preciso de bolsas, malas para carregar os meus equipamentos de forma organizada, tá, gente? Eu não posso chegar na casa do paciente carregando tudo em sacola, em bolsas, então preciso de malas mesmo, bolsas, né, que são fáceis de higienizar, né, evitar bolsas de pano, né, porque a gente vai se deslocar de casa em casa, tá? Preciso, né, geralmente os alunos perguntam: "Ah, preciso de uniforme para atender domiciliar?" Vai depender muito da sua área. Tem profissionais que optam em fazer, dar mais credibilidade, né, um uniforme com o seu nome, a sua logo, ou utilizar um jaleco, né. Pensar também na questão dos equipamentos de proteção individual, eu preciso ter, né, e preciso também de alguns documentos, que a gente vai falar quais são, beleza? Quais são as vantagens para o paciente que é atendido no domicílio? Isso a gente foca bastante, porque são várias vantagens. Eu trouxe aqui algumas, né? Primeiro é a comodidade. Hoje, aqui em Maringá, a gente sabe a dificuldade de trânsito, locomoção, estacionamento. Então, para o paciente é muito vantajoso. Ele está em casa, ele não tem esse despendimento de tempo para ir até algum lugar, né? Então, é muito cômodo para o paciente. Quando se trata de crianças, ela já está dentro do ambiente dela, né? Então, é muito mais fácil. Menor exposição a contaminações, infecções, né, a gente sabe que tem locais que atendem muitos pacientes, tem uma rotatividade muito grande. Então, quando se trata também de populações mais vulneráveis, como idosos e crianças, a diminuição dessa exposição a riscos, ainda mais nos dias de hoje, que tem muitos vírus, né, enfim, é uma comodidade também para o paciente. O ambiente é mais familiar, né, e essa questão da locomoção, como eu já falei para vocês. Então isso acaba sendo muito atrativo para o paciente. E as vantagens para nós profissionais, né, são várias também, eu trouxe algumas. A primeira são os custos prediais, então você não precisa, ter um local de atendimento, gastar, né, com aluguel, energia, condomínio, então isso facilita, né, é um custo a menos que a gente tem para atuar nessa área. Flexibilidade de horário, você determina o horário que você quer atender, você pode, tem autonomia para fazer mudanças, né, isso é muito importante nos dias de hoje. Autonomia, né, dos profissionais para definir o horário que você quer trabalhar e, não tem muita burocracia, tratando-se, assim, de, documentação, papelada, não preciso abrir um CNPJ para atender domiciliar, né. Então, são algumas vantagens para nós profissionais estarmos atuando nessa área, tá. Quais são as documentações necessárias? "Ah, eu me formei, eu quero trabalhar
atender domiciliar. Eu preciso fazer algum registro específico? Não, gente, a gente só precisa, obviamente, ter o COFITO, né? O CREFITO regional, na verdade, o COFITO ele é nacional e o CREFITO é regional. Então, você tem que ter a sua carteirinha do CREFITO, né? Tem que estar regularizado no órgão da sua região, né? Aqui no Paraná é o CREFITO 8, eu sei que tem alunos de várias regiões, então cada região tem um conselho. Tendo esse registro, você pode emitir laudos fisioterapêuticos, atestados fisioterapêuticos, emitir recibos e os relatórios fisioterapêuticos, todos podem ser feitos apenas com o seu conselho, tá? Com o número do seu conselho. Eu preciso ter alguns documentos também que eu deixo dentro da minha bolsa de atendimento domiciliar, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo da aula. Um deles é o TCLE. O que é TCLE? É o Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Principalmente quando eu vou querer posteriormente, após o atendimento, publicar ou divulgar imagens de paciente, voz, né? Isso tudo vai depender muito da sua área de atuação, né? O equipamento que você vai utilizar. Vou exemplificar algo prático aqui para vocês. Eu trabalho com a laser terapia. Então, o laser, ele tem um termo de consentimento específico, mostrando os efeitos adversos possíveis, né, indicações, contraindicações, que são voltados para esse tipo de tecnologia. Então, dependendo da área que você vai atuar, você vai precisar elaborar um termo para esse paciente estar assinando, né? Você vai explicar para ele. Você precisa ter também ficha de avaliação e evolução, tá? Não é porque o paciente é atendido no domicílio que eu não preciso registrar tudo que eu estou fazendo com ele, né? Então, tem alguns modelos prontos na internet, você pode fazer de acordo com a sua demanda também, tá? Eu coloquei aqui, né, eu ocultei o nome do paciente, data de nascimento, mas só para vocês terem uma ideia, eu faço de forma online, então na casa do paciente, né, eu levo uma caneta, eu ainda gosto de utilizar caneta e papel, eu vou escrevendo todas as informações, depois eu chego em casa, organizo essas informações no computador, faço um planejamento terapêutico e mando para o responsável ou para o paciente essa avaliação. É importante que ele tenha acesso àquilo que você fez, né? E quais são os seus objetivos com aquele paciente, o seu planejamento, tá? Bom, então, no dia 17 de fevereiro de 2023, recente, né, o ano passado, saiu uma nova resolução, tá, do COFITO, que fala sobre o fisioterapeuta na atenção domiciliar. Então, ele fala o seguinte, que o prontuário do paciente domiciliar e as evoluções, né, que seria esse prontuário? É a sua avaliação fisioterapêutica e as evoluções, o que você faz dia a dia, né? Eles podem estar sob os cuidados do profissional ou da família, tá? Eu sugiro que vocês tenham esse controle, né? Que vocês fiquem com esses documentos. E se o paciente solicitar que fique na casa deles, vocês também podem deixar uma via na casa do paciente, tá? Mas não obrigatoriamente eu preciso deixar na casa. Eu posso ter comigo e enviando para esse paciente de forma digital ou ir levando para ele de forma física, na casa mesmo, tá? Mas no atendimento domiciliar eu preciso registrar, né, a minha avaliação e as minhas evoluções. O que que eu estou fazendo com esse paciente? É um prontuário, assim como qualquer outro serviço hospitalar ou ambulatorial, eles têm também essa documentação, a gente também precisa fazer isso, tá? Esse é um modelo, gente, que tem no site do COFITO, eles disponibilizam de forma gratuita, é um termo de consentimento livre esclarecido, tá? Para que tenha uma finalidade do paciente assinar e você ter liberdade para utilizar imagens, voz, né, enfim. Por exemplo, você está atendendo um paciente, vocês vão ver aqui nessa minha aula que eu trago algumas fotos de pacientes que eu atendo, né, atendendo domiciliar,
E eu estou utilizando essas fotos com finalidade didática e científica, para dar uma palestra, né? Então, aqui ele fala que eu posso utilizar essas imagens de forma didática, científica, ou então para publicação em redes sociais, aí você precisa especificar no termo de consentimento. Mas esse já é um modelo pré-pronto que tem para download lá no site do COFITO, que daí já facilita bastante a nossa vida, tá? Bom, então, assim, né, já falei para vocês o que que a gente precisa ter para iniciar um atendimento domiciliar, preciso ter um meio de transporte, preciso ter alguns documentos, né, preciso ter, malas, bolsas para guardar esses equipamentos, né, e como que eu vou organizar esses materiais, pessoal? Depende muito também da sua área de atuação, né, mas, por exemplo, eu atendo criança, atendo adulto e atendo idoso. Então, eu separo por área, né. Ah, cheguei na casa de uma criança, eu pego a mala de criança. Hoje vou atender só idoso, pego a mala de idoso, tá. E os pacientes, os responsáveis, os familiares, eles reparam a forma como você transporta esses equipamentos, né. Então, eu não coloquei aqui uma foto da minha mala aberta, mas eu deixo separado, né, em embalagens que são de superfícies, impermeáveis, que dê para higienizar, né, aí eu coloco em uma embalagem, equipamentos, de fisioterapia respiratória, equipamentos de avaliação, né, equipamentos de higiene, equipamentos, por exemplo, de EPI, né, tem uma bolsinha dentro dessa mala com máscara, luva, né, então é importante na hora que você chega na casa do seu paciente, que você abre a sua bolsa, que você, vai pegar os seus equipamentos, que eles estejam organizados e higienizados, tá, gente. Claro que existem algumas coisas, né, aqui tem uma foto minha, por exemplo, bola suíça, né, que não tem como você colocar numa mala. Aí você coloca no porta-mala do seu carro, mas aí você chega na casa do paciente e faz a higienização desse equipamento, tá bom? Bom, como nós vamos, né, de casa em casa, é importante pensar na questão da higienização dos seus equipamentos, né. Eu trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, eu trabalho com fisioterapia respiratória, então eu utilizo esse filtro bacteriano, tá, para ser acoplado em alguns equipamentos. Ele é de uso individual, né, e aí eu deixo para cada paciente um filtro desse, né. E aí quando eu abro esse filtro, ele vai ter uma embalagem, né, eu vou utilizar equipamentos descartáveis na casa do meu paciente, eu vou higienizar a bola, eu vou, desembalar algum equipamento, alguma coisa, eu não posso deixar esse lixo na casa do paciente, né. Então eu levo, eh, saquinhos descartáveis e coloco na casa do paciente e aquilo que eu for utilizando, né, por exemplo, vou higienizar a minha bola suíça com lusoforme, eu espirro lusoforme, pego um papel que eu levo, né, tudo a gente precisa levar. Então pego o papel, higienizo essa bola e descarto esse papel dentro de um saquinho. Ao final do atendimento, eu peço para o paciente descartar, a não ser que você trabalhe com pérfuro cortantes, com algum equipamento muito específico, aí você precisa levar esse descartável para ser, descartado no local correto, tá. Levar, por exemplo, álcool 70, né, cada equipamento tem um tipo de desinfetante que pode ser utilizado. E aí você precisa levar para fazer essa higienização, tá. Papel descartável, né, saquinhos para descartar o lixo gerado na casa do paciente. Uma outra dica também, né, é utilizar o papel filme, né, por exemplo, o laser. Eu enrolo ele no papel filme para proteger o equipamento, né, e para proteger o paciente também, porque eu não vou relar o laser em um paciente, depois vou relar em outro. E é um equipamento que se eu ficar higienizando muito, ele pode estragar. Então a gente pode utilizar o papel filme para muitas coisas. Para quem trabalha com aquela pistola massageadora, por exemplo, né, tem tem várias extremidades que você pode trocar, né, a mais utilizada é um em formato de esfera. E essa esfera, geralmente, ela é áspera, é difícil de higienizar. Então, você pode pegar um papel filme,
embrulhar essa esfera, usar no paciente, que daí ela vai se manter limpa, né. Então a gente, dependendo do equipamento que a gente vai utilizar, a gente precisa pensar, nos materiais de higienização para estar levando na casa do paciente, também na forma como eu vou descartar esse equipamento, tá, e esses descartáveis, beleza? Aqui tem algumas imagens, são todas minhas, eu atendendo, né, então, ó, só para vocês observarem aqui, eu estou utilizando o Propé, porque eu estou atendendo uma criança que engatinha muito no chão, né, então eu ou, eu tiro o sapato e coloco o propé, ou eu coloco o propé em cima do sapato, né, dependendo do perfil de paciente que você vai atender, você precisa ter esse cuidado, né, não são para todos, mas para crianças que engatinham, para populações mais vulneráveis, a gente precisa pensar nisso também, né. Jaleco descartável, luva, eu trabalho na área de respiratória, obrigatoriamente eu preciso usar máscara, tá? Porque tem muitos vírus que nós adultos não manifestamos, mas a gente pode transmitir para as crianças que são mais susceptíveis. Então a gente tem que pensar em tudo isso, tá? E aí a gente vai atender aonde na casa do paciente, né? Por exemplo, aqui, ó, o paciente estava dormindo no carrinho, eu atendi ele no carrinho mesmo, na cama do paciente, no sofá, depende do perfil do seu usuário, né. "Ah, professor, eu trabalho com osteopatia, RPG", aí eu sugiro que você tenha uma maca portátil, né, então para cada perfil você vai precisar pensar nisso. Com crianças é bem tranquilo, a gente atende no colo, né, aqui ó tem o tapetinho, no carrinho, a gente vai, atender adaptar ao ambiente da criança, tá. E aí aqui essa foto eu trouxe só para mostrar para vocês que eu estou sem luva, né, e a questão da luva para atendimento domiciliar. Se você higienizar bem as mãos, tá, não obrigatoriamente você precisa utilizar as luvas, tem até alguns hospitais que em, partes ambulatoriais fizeram algumas pesquisas e eles perceberam que a higienização correta e adequada das mãos, muitas vezes ela tem um menor risco de infecção do que o trocar as luvas várias vezes, né. Então, aí você vai percebendo, né, o perfil do paciente. Tem crianças muito pequenininhas que elas têm alergia à luva, né. A gente coloca a mão com luva na pele dela, fica vermelhinha. Então a gente higieniza bem as mãos, né, e faz daí sem luva, mas isso precisa ficar bem claro para o familiar, para o responsável, né. "Ó, vou higienizar as mãos", enxuga com o seu papel descartável, né, passa o álcool e explica para o paciente sempre, ou para o responsável, tá bom? Bom, outro fator importante também no atendimento domiciliar é a calibração dos equipamentos, tá? Porque nas instituições, nas clínicas de fisioterapia, hospital, tem uma fiscalização que vai verificar se aqueles equipamentos, eles foram calibrados, eles passaram por manutenção preventiva para garantir a segurança do paciente, tá? Mas no domiciliar ninguém vai atrás de você, né, para saber se os seus equipamentos estão calibrados, estão dentro de condições de uso adequado. Porém, né, nós precisamos fazer isso, né. Quais são esses equipamentos? Aparelho de pressão, né, o esfigmomanômetro, então ele precisa ser calibrado a cada 6 meses. Eles vão colar aqui um adesivo mostrando a data de validade da calibração, né. Por que isso, gente? Tem vários equipamentos, tem alguns equipamentos da fisioterapia respiratória, quem trabalha com ventilação não invasiva, BiPAP, eles precisam ser calibrados, tá. Por que isso? Porque é uma segurança para o paciente. Você já pensou, você está atendendo um paciente e você verifica a pressão dele e dá lá um valor de 210 por 130, né, 23 por 13. Eh, e aí você vai fazer o quê com uma pressão alta dessa? Você vai chamar um serviço de emergência. Aí o serviço de emergência chega lá e verifica a pressão e não tá esse valor, tá normal, porque o seu aparelho está descalibrado, né. Então, a partir de, dados obtidos por esses equipamentos, a gente toma decisões. Então é importante que eles passem por essa manutenção preventiva e calibração, mesmo que não haja uma fiscalização, né, porque se você tiver algum problema com algum equipamento, você vai estar evoluindo no seu prontuário e isso pode trazer um problema, tá.
A questão de transporte desses equipamentos também faz com que eles descalibrem. Então, dependendo do tipo de solo que você se locomove, vou atender num sítio que tem uma estrada de pedra, de terra, balança muito o carro, você tem que tomar cuidado e devagar, porque isso pode descalibrar o aparelho, tá? Até equipamentos novos, tá, gente? Comprei um BiPAP, para quem não sabe, BiPAP é um aparelho de ventilação não invasiva. Ele chegou novo, né? Você precisa calibrar, porque nesse transporte dele, ele pode ter acontecido algo que o descalibrou, tá bom? Então, isso é muito importante para a segurança do paciente e proteção do profissional, tá? Cada equipamento, gente, que vocês adquirirem, né, ele vai ter lá um manual, é importante nós lermos, que ele vai trazer todas essas informações. A periodicidade de calibração, os cuidados com o equipamento, tá bom? Bom, então agora a gente vai falar de algo muito importante, que é a captação de pacientes, né? Como que eu, né? Me formei, e agora, né? Onde que eu vou buscar esse paciente para eu atender? Bom, existem várias formas, tá, gente? Uma delas é fazer parcerias com médicos, porque a primeira via de comunicação do paciente acaba sendo com o médico, né? Com colegas fisioterapeutas. eh, Outra coisa também que eu falo bastante é você ter um local de trabalho. Por exemplo, né, eu trabalhei bastante em hospital. E aí, nos hospitais, os profissionais, os próprios pacientes conhecem o seu trabalho e acabam te contratando para fazer o atendimento domiciliar. Clínicas, né? Não que você vai trazer aquele paciente, tirar o paciente da clínica para o domiciliar, mas é mais uma forma de divulgação do seu trabalho, tá? Mas, pessoal, uma coisa muito importante, a melhor forma de captar pacientes é você fazer um bom trabalho. Um paciente que você consegue atender, que você traz resultado, que você consegue atingir o seu objetivo, né? Ele vai falar para outra pessoa, que vai falar para outra pessoa. É o famoso que eu coloquei aqui entre aspas, o boca a boca, né? Até coloquei aqui uma charge, né? Que isso acontece muito, né? Atendi um paciente, coloquei aqui, né? Chamei uma fisioterapeuta respiratória para atender minha bebê, foi muito bom, ela melhorou. E aí, né, um fala para o outro, e aí isso te ajuda a captar pacientes, tá? Isso é muito importante. Bom, uma outra forma também, especialmente, né, para os alunos que estão no ensino à distância, é ter um networking, né, participar de eventos. Eu coloquei aqui algumas associações da fisioterapia, como a Sobrafir, a SONAF, tem a Abrafito também, são várias associações de acordo com a área, que elas promovem eventos, né, e isso te permite conhecer pessoas, né, formar um networking que ajuda, essas pessoas ajudam a divulgar o seu trabalho, tá? Tem as ligas acadêmicas também, a maioria das universidades tem algumas ligas que promovem eventos, né? Então, isso é muito importante. Mas uma coisa que eu vou falar aqui, uma dica para vocês, tá? Uma forma muito legal também de você conseguir captar paciente é sendo um bom aluno, né? Quando a nossa formação profissional, ela começa não depois que a gente se forma, começa na graduação, né? Você fazendo de a forma correta a sua formação acadêmica, conversando com os professores, né? No EAD, através de meios digitais, isso ajuda bastante também, tá? Bom, a partir do momento que você conseguiu um paciente, dois, né? Isso vai você fazendo um bom trabalho, eles vão passando essas informações e você vai conseguindo captar paciente. Hoje em dia, o primeiro meio de comunicação que os pacientes fazem com nós, na maioria das vezes, é por meio digital, tá, gente? O que seria esse meio digital? A pessoa te manda uma mensagem no WhatsApp, né? Eu queria marcar uma avaliação, como que funciona o seu trabalho. Nesse momento, a gente já tem que mostrar um profissionalismo. Como que a gente faz isso?
né? A gente pode montar um banner. Na internet tem vários modelos gratuitos, né? Colocar o seu nome, a sua formação, como que funciona o seu trabalho, né? Então, a pessoa manda uma mensagem, você manda um banner. Ó, eu estou mandando um banner informativo, qualquer dúvida me coloco à disposição, né? Pergunta para a pessoa também, o que que aconteceu, o que que você precisa, mas já manda ali algo estruturado, tá? Isso passa credibilidade e ajuda você também a montar essa rede de pacientes, tá? Bom, deixa eu só voltar aqui, gente. Aqui a gente finaliza, então, a parte de captação de pacientes, tá? Então, só para resumir, é o networking, é talvez ter algum trabalho fixo inicialmente para você conseguir ter encaminhamentos, parcerias com fisioterapeutas, com médicos, né? Aí vai depender muito da área que você trabalha, tá? E quando o paciente vier falar com você, muitas vezes o paciente ele pega mais de um contato. Ele manda lá mensagem para 3 fisioterapeutas. Esse primeiro contato, ele pode fazer a diferença, né? Então, o paciente entrou em contato, você mostra profissionalismo, mostra o seu trabalho de forma organizada, e isso vai te ajudar, né? E aí você precisa, né, cobrar esse paciente. Agora a gente vai falar da parte de remuneração do atendimento domiciliar. Bom, pessoal, o Código de Ética de Fisioterapia, ele foi publicado, se eu não me engano, em 2013, ele fala sobre essa questão da remuneração. Então, eu trouxe aqui uma informação que o fisioterapeuta, ele deve considerar como parâmetro básico o referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos. Como o Código de Ética, ele foi publicado em 2013, ele utiliza essa nomenclatura, referencial nacional. Hoje mudou, é referencial brasileiro, tá? Aqui, ó, referencial brasileiro de procedimentos fisioterapêuticos. O que é esse referencial, gente? Esse referencial é uma base de valor que deve ser cobrado para todas as áreas de atendimento domiciliar e também para avaliações, tá? Vou fazer um exame, uma manovacometria, uma dinamometria, quanto eu devo cobrar, tá? Ele baseia-se em informações econômicas do país e ele é uma tabela que traz todos os valores que eu devo cobrar por cada procedimento, tá? Bom, então, ó, ele fala também, ele está disponível para vocês fazerem o download, tá, gente? É importante que a gente tenha acesso a esse documento. Todo ano ele atualiza os valores, né? E ele fala que daquele valor eu posso ter uma margem de até 20% para menos e para mais, né? Eu posso cobrar mais que o referencial? Com certeza. O que eu não posso é cobrar menos que o 20% do referencial, segundo o nosso código de ética, tá? Então, ele tem essa margem de 20% para menos e para mais, né? Aí vai depender muito da sua área de atuação. E ele também traz alguns percentuais de acréscimo, como, por exemplo, atendimentos finais de semana, atendimentos à noite. Uma outra informação também, se você tiver uma especialização, for especialista profissional pelo COFITO, você pode cobrar também um percentual a mais, você acresce 20% a mais do valor, né? Então, esse referencial, ele traz todos os detalhes. Mas, de uma forma resumida aqui para vocês, né, eu posso cobrar 20% a menos, não menos que isso, do que traz o referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos, tá? Bom, eu trouxe aqui uma parte desse referencial, tá, gente? Que vai tratar do atendimento domiciliar. Então, a gente tem aqui, ó, atendimento domiciliar nas disfunções do sistema nervoso central e periférico, do sistema locomotor, do sistema respiratório. E aí ele traz um referencial de coeficiente de valoração. O que que é isso, gente? É o valor que deve ser multiplicado por esse coeficiente de valoração, tá? Que no ano de 2024 está em 79 centavos. Então, por exemplo, o atendimento de fisioterapia neurológica domiciliar é 252 vezes 79 centavos, né? Que isso vai dar uma faixa de R$ 200 por atendimento.
Nossa, professora, mas para que complicar tanto, né? Por que é esse valor multiplicado por esse? Porque a economia ela pode sofrer uma alteração muito grande no ano, e aí, se houver algo, né, eles vão mudar o quê? Esse coeficiente de valoração. Ah, teve aí uma alteração na economia, a gente agora o coeficiente de valoração ele tem o valor de 80 centavos. E aí não precisa mudar todo o documento, tá? Mas vamos falar de valores reais hoje, beleza? O atendimento domiciliar, gente, ele vai ter um valor mínimo de 165 e máximo, segundo o referencial, né, mas eu posso cobrar mais que isso, de R$ 199, tá? Lembrando que eu posso cobrar 20% menos desse valor, tá bom? E também pode ocorrer variações de acordo com a região, tá, gente? Mas essa variação não pode exceder 20% a menos. Beber uma aguinha aqui. Eu fiz aqui uma projeção para vocês terem uma noção, tá? Vamos supor que eu atendo 4 pacientes por dia, de segunda a sexta, de manhã, das 8 ao meio-dia e meio, porque eu tenho tempo de deslocamento também, né? Então, 4 pacientes por dia, de segunda a sexta. Eu coloquei aqui o valor de R$ 165, que é o mínimo lá do referencial brasileiro. Isso vai dar por semana bruto R$ 3.300 e ao mês bruto de 14.190, tá? Isso a gente está falando de meio período, tá? Mas isso é o bruto. Ah, professora, mas eu vou ter gasto com combustível, eu vou ter gasto com descartáveis, com equipamentos. Aí cada área vai ter uma estimativa de gasto que você deve contabilizar também, tá? Eu fiz uma outra simulação aqui. Vamos supor que eu tenho um gasto, entre aspas, de R$ 15 por atendimento. Então, eu cobro 165 bruto e sobraria líquido 150. Gente, como eu falei, vai depender do tempo de deslocamento, né, da distância, combustível, tudo isso deve ser contabilizado. Mas vamos colocar aí R$ 15. A gente tem que pensar na logística, né? Enfim. Se você atender 4 pacientes por dia, de segunda a sexta, né, e te sobrar ali, entre aspas, 150 por atendimento, por semana vai dar 3.000, no mês 13.000, também estamos falando de meio período, tá? Ah, é fácil ter 4 pacientes por dia, de segunda a sexta, todos os dias? Não é tão simples assim, né? A gente precisa pensar em todos os tópicos que foi abordado antes, forma de captação de paciente, né? A gente vai começar, talvez começa com uma quantidade menor, e aí você vai fazendo o seu nome e ganhando aí mais pacientes, usuários para a sua agenda, tá? É só para vocês terem uma noção de estimativa. O que que muitos profissionais fazem, tá, gente? Vou falar a real aqui com vocês. Muitos profissionais trabalham em um local fixo, né, hospital ou clínica, tá? Qual que é a carga horária do fisioterapeuta determinada pelo COFITO em um trabalho registrado? É de 30 horas por semana. Isso são 6 horas, mais ou menos, né, 6 horas por dia de segunda a sexta, tá? Ah, pode ser 12 horas dia sim, dia não, enfim, 30 horas por semana. Então tem muita gente que faz o quê? Trabalha num hospital ou em uma clínica 6 horas por dia e no contraturno atende alguns pacientes domiciliares e vai criando aí uma agenda de pacientes domiciliares, né? Porque a gente sabe também que o atendimento domiciliar ele não te dá uma garantia de uma renda fixa, né? Vai depender de mês para mês, o paciente pode desmarcar, ele pode, né? Então, muitas pessoas optam em fazer essa associação, em ter um trabalho fixo e fazer aí uma agenda domiciliar, tá? Atender alguns pacientes domiciliares. É uma estratégia bastante comum, beleza? Bom, para eu conseguir, né, ter essa agenda de pacientes, para manter, eu preciso ter uma estratégia de marketing. Eu trouxe aqui 5 dicas, tá, para ajudar nessa divulgação do seu trabalho, tá? Porque hoje, pessoal, as redes sociais têm um potencial muito grande de influência, tá? Para falar bem a verdade para vocês,
a maior parte dos meus pacientes, então desde que eu me formei, eu atendo domiciliar, eu nunca deixei de atender domiciliar. Eu dei aula, eu trabalhei em hospital, mas sempre associando ao atendimento domiciliar. E eu posso dizer que 99% dos meus pacientes, eles não me procuraram pela rede social, eles me procuraram através de encaminhamentos de, aquele boca a boca, um falou para o outro, né. Mas as pessoas vão nas nossas redes sociais para ver o nosso trabalho, tá. É difícil ela procurar pela rede social, isso eu estou falando da minha experiência, tá. Porque hoje em dia na rede social você pode ser qualquer pessoa, você pode colocar lá: especialista nisso, naquilo", mas as pessoas vão pedir o quê? Referência de alguém que foi atendido por você. Elas veem as redes sociais, mas elas querem uma referência de alguém que elas conhecem, né, mas depois que você tem a captação desse paciente, você precisa fazer, o seu marketing, tá. E a rede social é uma forma bastante, prática e que abrange muito a população para você fazer isso, tá. Bom, primeiro você precisa ter uma comunicação, quando se trata de rede social, clara e organizada, deixar bem claro qual que é o seu público, né, o que que você atende, cuidado com a sua postura profissional na rede social, tudo isso a gente tem que, ter bastante profissionalismo, né, saber separar a vida pessoal, profissional, tá. Ter ali uma atualização das redes sociais, tá gente. Tem profissionais que são maravilhosos e que não têm rede social, né. Já tive situações, por exemplo, de mães perguntarem, pedirem indicação de um médico pediatra: "Ah, você poderia me indicar um médico, tal?" Eu: "Ó, tal médico é muito bom." Aí a pessoa fala assim para mim: "Nossa, mas, eu fui procurar o Instagram, ele nem tem Instagram ou ele nem posta muito", né. Isso, a gente sabe que a rede social ela, não é determinante para você ser um bom profissional. "Ah, eu não gosto de rede social", não tem problema, é uma forma de divulgação, mas tem muitos profissionais ótimos, maravilhosos, que não têm rede social. Mas se você tem, é legal mostrar ali algo organizado, um profissionalismo, né, fazer uma atualização frequente do seu trabalho, tá bom? Destacar os seus diferenciais, né, a participação, como eu já falei, em eventos, networking, estar ali no meio, de profissionais. Aqui em Maringá, a gente tem muitos eventos, tem, jantar dos fisioterapeutas, tem associações que te permite conhecer profissionais da área, né. E algo também muito importante, gente, preciso ter conhecimento do mercado e da legislação, né, do nosso código de ética, que eu vou falar um pouquinho mais também para você, o que que eu posso colocar, o que que eu não posso, para não gerar problemas para você, tá bom? Bom, eu trouxe aqui algumas, estratégias de marketing que eu faço na rede social, né, e eu me respaldo na resolução de junho de 2021, tá, que autoriza a divulgação de imagens, textos e áudios de pacientes, né, desde que ele tenha assinado o termo de consentimento livre e esclarecido, tá, pessoal. E uma outra informação que essa resolução traz também é que você deve colocar a data que foi feito aquela imagem, aquele vídeo, né, e ter o seu crefito na rede social ou onde você for postar, tá. Então, assim, no código de ética de 2013, pessoal, não era permitido divulgação de imagens. E aí essa resolução, depois do boom aí das redes sociais, essa nova resolução de 2021 permitiu que fosse feita divulgação de imagem de paciente, desde que ele assine o termo de consentimento. Quando eu falo, pessoal, que tem que assinar o termo de consentimento, é ter o papel assinado, tá? Não é você falar assim para o paciente: "Ai, você deixa eu publicar essa foto?" Ele fala: "Deixo". Não, vocês precisam ter esse termo de consentimento, tá bom? Bom, eh, então eu trouxe aqui algumas dicas que eu utilizo, no atendimento domiciliar e que vocês também podem utilizar, tá? Uma delas, eu trabalho com criança, né? Quando a criança tem alta, a gente faz um certificado para a criança que ela teve a alta da fisioterapia, certificado de coragem, né? E fazer a publicação dessa imagem, né? É uma estratégia de marketing legal aí para vocês estarem fazendo.
Aqui, ó, também, né? O paciente teve alta, tirei uma foto, certificado de coragem. Sempre tirem a foto, tá, pessoal? Com máscara. Prestar atenção também na qualidade da foto, né? Enfim, tudo isso é importante, tá? Outra dica aí, tá, pessoal, de marketing, são os mimos, alguns presentes, né, em datas especiais para os seus pacientes. Então, esse aqui foi um mimo de Páscoa que eu dei para os meus pacientes, aí a gente tira uma fotinha, divulga, né? Isso também é legal a gente estar fazendo. Não adianta nada a gente fazer tudo isso e não trazer resultado no atendimento, tá, pessoal? São estratégias que complementam o marketing da fisioterapia domiciliar, né? Então, aqui, ó, ele comendo chocolate. Cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado também com esses mimos, né? Lá na avaliação que você faz do seu paciente, é importante perguntar, por exemplo, a religião, algumas informações, por quê? Aqui foi uma lembrança de Páscoa que eu dei, né? Então, eu coloquei aqui uma mensagem cristã. E às vezes você dá um presente desse para um paciente que não acredita nisso, né? Então a gente tem que ter essas noções. Criança, vou dar chocolate. Eu preciso perguntar para a mãe antes de dar para a criança, antes de levar. Ela tem alguma intolerância alimentar? Ela pode comer? Senão você acaba se prejudicando, né? Então perguntar antes, né? E aí isso ajuda aí a fazer essa divulgação. Eu falei que tem que postar a foto com máscara, né? Isso, a questão da máscara, principalmente em crianças, tá? Dependendo do perfil de paciente, eu atendo só ortopedia, a gente acaba não usando, tá? Então, pacientes que não têm essa susceptibilidade respiratória, não obrigatoriamente eu preciso estar utilizando, tá? Nos termos de consentimento livre e esclarecido, pessoal, tem também a questão da divulgação da voz. Então, eu recebo alguns áudios de responsáveis por pacientes, né, falando, ai, nossa, o meu filho melhorou tanto, foi tão legal, nossa, ele, né, e aí você posta, eu coloquei esse aqui, acho que não vai sair o áudio, né, coloquei uma legenda, né, é uma forma aí também de divulgação, falando que a bebê dormiu a noite toda depois da fisiorrespiratória, era uma paciente que estava com bastante tosse, né, aí aqui um outro, ó, mostrando o resultado do seu trabalho. Então, isso é uma forma bem legal de você estar divulgando o seu trabalho, né. Eu trouxe aqui a minha área de atuação, mas você pode trazer isso para todas as áreas, né, ortopedia, a dermato também, e agora eu vou falar um pouquinho de fotos de antes e depois. Posso postar fotos de antes e depois? Eu posso, tá? Mas eu tenho que ter muito cuidado e cautela. É uma forma de marketing estratégica muito boa, que as pessoas elas visualizam o resultado do seu trabalho, né? Mas cuidado com o sensacionalismo, e uma sugestão que uma resolução faz é a seguinte, ó, ela sugere colocar a seguinte frase: o resultado do tratamento depende da condição clínica e saúde de cada paciente, podendo ser superior ou inferior do que o apresentado nesse post, né? Então, você falar ou deixar de alguma forma claro que isso pode variar de pessoa para pessoa, né? Aqui eu trouxe alguns antes e depois para vocês verem, né, que se aplica para a minha área. Então, trabalho com laser. Então, esse, por exemplo, aqui, uma escara, né, antes da aplicação do laser e depois. Aqui só tem um retrato dessa publicação, tá, gente? Mas eu falo, olha, foi após tantos atendimentos, tem as datas, tá? Aqui também uma lesão de um paciente idoso, né, ali no dedo do pé, depois do laser, eu coloquei aqui, ó, após 4 atendimentos, fechou, né? Na fisioterapia respiratória, eu posso colocar, por exemplo, a saturação antes e depois do atendimento, tá? E quando eu falo de antes e depois, tem que tomar bastante cuidado na área de dermato, tá, pessoal? Posicionamento do paciente. Eu tirei uma foto do paciente para mostrar, por exemplo, gordura abdominal, né? E na foto de antes, a paciente está com os braços posicionados para baixo, e na foto depois, ela está com os braços esticados lá em cima. E isso pode interferir nessa deposição de gordura,
tá? Não é a minha área de atuação, mas para quem entende dessa questão de antes e depois, é importante ressaltar. A foto do antes e depois, o paciente é importante que esteja no mesmo posicionamento, com a mesma intensidade de luz, tá? Evitar qualquer tipo de brecha para sensacionalismo, digamos assim, tá bom? Bom, e agora a gente vai falar sobre atendimento domiciliar e empreendedorismo, né? Muitas pessoas querem empreender. Como empreender no atendimento ou na atenção domiciliar, tá? Eu não posso, por exemplo, né, eu consegui fazer uma boa captação de pacientes, um marketing legal, não estou dando conta de tantos pacientes domiciliares. Ah, eu vou passar para uma colega minha e ela me dá uma comissão. Isso não pode ser feito, tá, pessoal? Ah, ó, não estou conseguindo atender todo mundo, colega. Você não atende esse paciente para mim? Eu cobro, vamos supor, a gente viu lá os valores. Eu vou cobrar 150, você me passa 50 e fica com 100. Isso, segundo o nosso conselho de ética, não é permitido. A partir do momento que você tem uma demanda grande, se você quiser empreender, você precisa registrar no Conselho Regional como um serviço de atenção domiciliar. Isso precisa estar regulamentado. Tá? Existem empresas de atenção domiciliar que contratam profissionais, né? Mas que daí dá todo o respaldo de equipamentos, de transporte, ou um combinado ali, mas é um combinado registrado, oficializado, tá? Isso de passar para o colega e pedir comissão, o conselho não permite. Mas é possível sim empreender no atendimento domiciliar. Aí você tem que criar, você tem que abrir uma empresa de atendimento domiciliar, registrar no conselho e fazer essa distribuição, tá bom? E lembrando, gente, também que o atendimento domiciliar, ele não acontece só de forma particular. Serviços de saúde, como planos de saúde, o próprio SUS, o Sistema Único de Saúde, tem também demandas de atendimento domiciliar, tá? Então, não se aplica somente para atendimento particular. Beleza? Existem pessoas que trabalham no atendimento domiciliar de planos de saúde, de sistemas públicos de saúde, de empresas privadas, e isso também é possível, tá bom? Aqui é eu atendendo, né? Ó, só uma observação aqui. Por exemplo, eles são primos, né? Então, nesse caso, eu atendi os dois, não teve a questão do deslocamento, não teve. Então, tudo isso a gente contabiliza, né? Em relação aos aspectos éticos e legais domiciliar, tá? Então, a gente falou do empreendedorismo, agora a gente vai falar da questão ética. Lembrando que o nosso principal guia é o Código de Ética e Deontologia de Fisioterapia, mas o Código de Ética mais atual que a gente tem é de 2013. E muita coisa aconteceu depois de 2013. Então, eles publicaram resoluções. O Código de Ética é a base e depois nós temos algumas resoluções que atualizaram e trouxeram algumas mudanças nesse Código de Ética, tá? A principal resolução do atendimento domiciliar, eu vou mostrar no próximo slide para vocês. Nesse aqui, eu só queria fazer uma observação em relação ao Código de Ética, que traz algumas proibições ao fisioterapeuta, que daí eu vou aplicar para a parte domiciliar, que é importante, tá? Então, lá no artigo 25 do Código de Ética de Fisioterapia, ele traz que eu não posso, pessoal, trazer um paciente de um serviço que eu estou trabalhando para o atendimento domiciliar, tá? Deixa eu explicar na prática como isso acontece. Ó, esse paciente aqui era meu paciente. Esse aqui foi uma foto que eu fiz, eu atendendo ele, um idoso, DPOC, e eu atendia ele em uma clínica, tá? E aí eu trabalhei mais ou menos um ano nessa clínica e eu saí dessa clínica. E aí ele falou assim para mim, Soraya, o paciente acaba gerando uma relação de confiança no seu trabalho, né? E ele fala, Soraya, eu quero continuar com você, você não pode me atender em casa? Eu falei assim, não, eu não posso. A gente não pode tirar o paciente do serviço que você está trabalhando para o seu particular, tá, gente? Esse código de ética não permite e vai de bom senso também, tá?
Então, eu falei para ele, olha, não posso, mas fique tranquilo que uma profissional que eu conheço, que eu indiquei, que vai, né, eu vou passar os pacientes para ela aqui na clínica, vai atender o senhor, tal. Ah, mas, por favor, tal, né, não pode, tá? Então, aqui, ó, ele deixa bem claro, não posso desviar para outro serviço usuário que esteja em atendimento fisioterapêutico em instituição, tá? E hospital, pessoal, o paciente está lá internado e ele vai para casa. Ele vai para casa, ele não está em uma clínica. Eu estou atendendo aquele paciente no hospital. Olha, agora eu estou de alta, vou para casa, você pode me atender em casa? Nesse caso, tudo bem, tá bom? Bom, então o Código de Ética deixa bem claro essa questão, tá? A resolução mais atual, específica de atendimento domiciliar que a gente tem é de 9 de dezembro de 2022. Então, o COFITO publicou, tá? Essa resolução. Aqui está 2023, tá, gente? Porque é a publicação do site, mas ela foi oficializada em final de 2022. Publicou uma resolução falando vários assuntos relacionados ao fisioterapeuta na atenção domiciliar, tá? E também ele traz algumas informações éticas nessa resolução, dizendo, ela é bem longa, tá? Eu sugiro que quem for atuar nessa área dê uma lida, não vou trazer toda ela, mas alguns aspectos importantes, tá? A gente pode atender tanto nos níveis de atenção primário, secundário, terciário, pacientes graves, pacientes em internação domiciliar, ventilação mecânica domiciliar, e ele fala também da questão da teleconsulta e telemonitoramento, tá, gente? A teleconsulta e telemonitoramento, ela é permitida para pacientes que não estejam muito graves, né, em ventilação mecânica domiciliar, e ela tem o objetivo de fazer um acompanhamento desses pacientes domiciliares. Surgiu alguma dúvida? Eu passei algumas recomendações domiciliares, né, eu posso fazer um telemonitoramento para confirmar que está sendo seguida de forma correta aquelas minhas orientações? Posso, tá? Mas tem que ter bom senso e cautela em relação à gravidade do paciente. Mas eu posso sim fazer um acompanhamento via vídeo, telemonitoramento, tá bom? Pensando sempre aí na segurança dos pacientes, tá, pessoal? E também, o COFITO, ele publicou duas cartilhas do fisioterapeuta domiciliar em 2023, para vocês verem a proporção que o atendimento domiciliar vem ganhando, né? Tanto que foi publicado recentemente essas cartilhas, que traz várias informações, elas não são extensas, né? Mas ela traz algumas informações, como, por exemplo, os níveis de fisioterapeuta domiciliar, né? Então, a gente tem, só para informação, 3 níveis, o AD1, AD2 e AD3, tá? Para eu fazer atendimento domiciliar, seja em serviço público, privado, ou eu atender de forma particular, né, o AD1, ele exige o quê? Que eu tenha formação básica, não preciso de uma especialização, tá? Fisioterapeuta generalista, ele pode fazer o atendimento domiciliar, tá? Aí o AD2, ele precisa ter, além da formação básica, a parte de gestão e assistência especializada, mas aí já está voltado mais, pessoal, para a parte de gestão de serviços domiciliares de instituições, tá? E o AD3, além de ter a parte de gestão, formação, ele precisa ser especializado em manuseios de dispositivos avançados, como ventilação mecânica domiciliar, né, pacientes em internação domiciliar, tá bom? Mas, né, eu posso me formar e atender domiciliar de forma particular? Sim, preciso somente da minha formação de graduação básica, tá, gente? Então, fica a dica aí para vocês. É uma área muito abrangente e muito, assim, conivente para o fisioterapeuta, né? Porque a gente se forma e a gente já pode estar atuando nessa área, tá? E também, pessoal, só uma observação aqui, eu já falei um pouco sobre isso, mas quando trata-se de divulgação de imagens, de informações de prontuário, tomem muito cuidado, né, porque foi publicado a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, em 2018,
que fala, né, no contexto nosso da fisioterapia, frisa ali a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Então, eu sugiro que vocês tenham um TCLE impresso dentro da bolsa de vocês, tá bom? Aí você vai fazer de acordo com a sua área de atuação, beleza? Bom, pessoal, sobre o atendimento domiciliar, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixei meu e-mail aí, fico à disposição. Ou então tem os e-mails que vocês já estão acostumados a se comunicarem da instituição, podem mandar dúvidas, que daí eles passam essas dúvidas para mim. Professora Soraya, muito obrigada pelos esclarecimentos, por compartilhar toda a sua experiência, né? À primeira vista, parece muito simples o atendimento domiciliar, mas ele compõe um requinte de detalhes e precauções que o fisioterapeuta precisa ter para que ele consiga fazer essa entrega de um atendimento de excelência, né, Sim. tendo resultados e sempre amparado pela legislação que o nosso conselho organiza, né, e tem dado um suporte muito importante para o fisioterapeuta, né. Então, Sim, ninguém pode alegar desconhecimento, é né, verdade. então tem todo um amparo, né, e dessa forma o fisioterapeuta consegue trabalhar de uma forma mais tranquila e entregando um melhor resultado para o paciente. Eu destaco aqui, enquanto você ia explicando, falei assim, hoje em dia o uso das redes sociais ele é tão interessante, né, e faz tão parte da nossa vida, que às vezes a gente acaba não diferenciando o profissional do pessoal, né. Então, É, a importância também de nós termos uma rede social mais voltada para o profissional. Então, muitos sim. aqui são acadêmicos, e aí tem Uhum, aquela rede social mais voltada para a família, para os amigos, uhum. colocando sua opinião política, né. E ele fala assim: "Não, Sim. eu sou assim mesmo e tudo bem". Mas também, né, destaco o cuidado de ou ter 2, né, É, perfis, ou ainda trabalhar, com essa mudança de perfil sim. da vida pessoal, migrando mais para o profissional. E como você É, destacou, não é talvez dali que venha, né, se você não faz esse trabalho específico de usar o Instagram com foto com o profissional, talvez não seja dali que venha o seu cliente, o seu paciente, mas ele vai olhar sua rede é. social, Aham, é verdade. né. Aí tem que tomar cuidado, né? Aí você posta lá, não é, não, eu não aconselho, né? Você posta lá numa festa, né? Bebendo, aí no outro dia, 6 horas da manhã, você está na casa do paciente. Não que você não possa fazer isso, mas a gente tem que cuidar da nossa imagem profissional, né? Eu não estou falando que eu sou contra nada disso, mas assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque as pessoas hoje em dia, quando alguém indica um profissional, a maioria, a primeira coisa que faz é olhar a rede social, então ter uma postura, né? Se você quiser postar essas coisas, eu sugiro que tenha 2, né? Agora, você pode ter um só, mas tomar muito cuidado com essa questão política também que você falou, né? Enfim, a gente tem que ter muita cautela. É. E uma outra situação que eu fiquei pensando, como nós atendemos pacientes no domicílio, às vezes o paciente pode ter um estado mais grave, né? E se o paciente descompensa, se por um acaso ele necessita de um atendimento, de emergência, quais são os protocolos, os procedimentos, né? Se o fisioterapeuta que está ali começando no atendimento domiciliar se vê numa situação dessa, né? Uma mudança abrupta de saturação ou uma alteração Uhum. pressórica, como o fisioterapeuta deve agir nessa situação? Então, professora, essa é uma pergunta muito interessante, porque assim, quando a gente está trabalhando em uma clínica, no hospital, né, você tem todo um respaldo. E no domicílio, você vai atender o paciente tem alguma descompensação, né? Primeira observação que eu queria fazer, que eu acabei não falando, é que no atendimento domiciliar, se o paciente tiver algum tipo de dependência, obrigatoriamente, pessoal, ele precisa de um acompanhante.
tá? Isso por lei. Eu não posso entrar na casa do paciente que tem algum tipo de dependência física, ele estando sozinho, tá? Então, assim, até por conta desses casos de emergência, se acontecer alguma coisa, tem alguém ali para acompanhar, né? Se esse paciente precisar ser removido para um serviço de urgência e emergência, precisa ter um responsável, tá? Mas vamos supor, né? Na minha área cardiorrespiratória, isso pode acontecer, né? Tem pacientes que a gente fala, entre aspas, que são bomba relógio, pacientes cardíacos, pacientes de reabilitação cardiovascular, né? Então, o essencial é eu saber identificar uma descompensação, né? Então, eu tenho que ter equipamentos que averiguem sinais vitais, tá, pessoal, para atendimento domiciliar, e também saber prestar os primeiros socorros. Pode acontecer de eu estar atendendo o paciente, ele ter uma parada cardiorrespiratória, né? Então, todo profissional da saúde, não só da fisioterapia, ele precisa saber dar esses primeiros socorros, fazer uma massagem cardíaca, se necessário, dar um suporte até que o serviço especializado chegue, né? Então, são diversas situações que pode acontecer. A primeira coisa que você tem que fazer é manter a calma. Não se desespere, tá? E aí você identifica o que aquele paciente, o que está acontecendo, a identificação, né? Prestar os primeiros socorros e se você precisar, por exemplo, fazer uma massagem cardíaca, você pede para esse acompanhante chamar o serviço de emergência. Você daí dá esse suporte para o paciente, tá? Então a gente precisa ter noções de primeiros socorros de forma geral e chamar um serviço especializado, tá? Tomem bastante cuidado, pessoal, com reações alérgicas, até cremes, sabe? Sempre perguntar, o paciente tem alguma reação alérgica, até o taping, sabe? Taping, a cinésio taping. Tem pessoas que têm alergia, então pega um pedacinho primeiro, cola, deixa de um dia para o outro, para ver se não vai dar. É raro, mas pode acontecer, tá? E qualquer tipo de coisa externa que você for colocar o paciente, averiguar, perguntar se ele não tem qualquer tipo de restrição, tá? Então, a gente tem que ter bastante cautela, saber dar esses primeiros socorros e chamar um serviço de emergência. Perfeito. Alguma situação pode acontecer e o fisioterapeuta tem que ter essa clareza, né, do caminho que ele vai percorrer. E aí é Tá. fundamental mesmo, como a senhora falou, manter a calma, né, e saber os procedimentos de primeiros socorros. Excelente. Já tendo isso claro, né, doutora Soraya, o fisioterapeuta fica tranquilo e passa essa Uhum. tranquilidade para a família até que o socorro especializado chegue. Sim. Doutora Soraya, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua presença, pelo compartilhamento de tantas informações riquíssimas. Queridos alunos, eu sugiro a vocês buscarem essas informações. A doutora Soraya, ela conectou informações que vocês já viram ou estarão vendo ao longo do curso, que é, por exemplo, a disciplina de deontologia, que às vezes, quando o aluno faz a disciplina, não dá tanto valor. E olha só quão é importante de tudo que a doutora Soraya falou, a deontologia, ela se mostrou presente do início ao Sim. fim da fala da doutora. Então, vai acompanhar vocês muito no atendimento domiciliar, no atendimento em clínica, ou seja, em toda a vida profissional. Então, convido vocês a reforçar o conhecimento, o estudo, a revisitar, né, o material que vocês já viram, Ideonto, e agora um material complementar que a doutora Soraya traz também nessa palestra. Doutora, muito obrigada e Eu que conte agradeço. sempre com a nossa instituição. Eu que agradeço e espero que tenha agregado algo para vocês. Muito Foi obrigada. brilhante. Obrigada. Pessoal, seguimos com as outras palestras. Muito obrigada.